Continuando nossa visão sobre o Antigo Regime, pessoal, nesse período que nós estamos analisando, mais ou menos de 1500 a 1750, a produção, a comercialização e o consumo do vinho vão ter pelo menos dois grandes desafios. O primeiro grande desafio que vai ser que o vinho vai enfrentar é o crescimento, o surgimento e crescimento das religiões protestantes, em especial de uma vertente do protestantismo que é o calvinismo. Baseado no pensamento do francês João Calvino e na teoria da predestinação, segundo a qual nós já nascemos predestinados ao paraíso ou ao inferno, né? Aquela questão de que os nossos atos são frutos do livre-arbítrio, nós decidimos como nós queremos agir, mas o julgamento final depende só de Deus, o julgamento sobre os nossos atos depende de Deus. Nós temos o livre-arbítrio, mas a decisão sobre os nossos atos e sobre o julgamento do que nós fizemos depende apenas de Deus. E, portanto, pertence a Deus a salvação ou não das nossas almas. Dentro dessa ideia do Calvino, Calvino defendia que Deus nos dava, vamos dizer assim, uma espécie de dica de quem iria se salvar e quem não iria. Dentro dessa ideia, Calvino defende que a riqueza é uma forma de predestinação, é uma demonstração da predestinação. Quanto mais rico fosse um homem, mais próximo ele estava do reino de Deus. Não é à toa que o calvinismo vai se espalhar muito em países comandados por burguesias ricas. Holanda, Inglaterra, Suíça, são países, Estados Unidos, vai ser colonizado pelos calvinistas, né? Calvinistas que vão passar a ter inclusive nomes diferentes, na Inglaterra vão ser chamados de puritanos, na Escócia de presbiterianos, nos Estados Unidos eles vão formar a comunidade dos Quaker, né? E eles vão se espalhando e tendo derivações. Bom, o fato é que o calvinismo, dentro dessa ideia de que tu tem que enriquecer, o calvinismo via de forma negativa os prazeres, e via de forma negativa tudo que desvirtuasse o homem do trabalho. Porque, segundo os calvinistas, os homens deveriam ter dois nortes, a fé e o trabalho. Tudo que desvirtuasse o homem do trabalho deveria ser proibido ou restringido. E uma das coisas que desvirtuava o homem do trabalho, segundo Calvino, eram as bebidas alcoólicas. É por isso que o calvinismo vai tentar comandar uma cruzada contra o consumo de vinho e de outras bebidas alcoólicas. Por isso é que, em algumas regiões dominadas pelo calvinismo, num primeiro momento houve uma diminuição no comércio e na produção do vinho. Depois o calvinismo não conseguiu ter o sucesso que o islamismo teve, por exemplo, em restringir as bebidas alcoólicas. A Holanda, que é um país com forte influência calvinista, por exemplo, vai ser um grande centro de comércio e de consumo de bebidas alcoólicas, com teor alcoólico alto. A Inglaterra é um outro grande centro calvinista, puritano, né? E vai ter um grande consumo de bebidas alcoólicas. A Escócia é um grande centro de consumo de uísque, né? Portanto, o calvinismo ele vai segurar só no primeiro momento, mas depois ele não consegue manter essa restrição ao consumo da bebida alcoólica. Tanto é verdade que os Estados Unidos vão ser colonizados por calvinistas. Nós vamos chamar os colonizadores dos Estados Unidos de os Pilgrim Fathers, os pais peregrinos. Nós vamos que são puritanos, né? Os puritanos que colonizaram os Estados Unidos em 1620, quando foram para os Estados Unidos, a bordo do navio Mayflower, Flor de Maio, fugindo da perseguição religiosa que estavam sofrendo na Inglaterra, eles vão para os Estados Unidos iniciar a colonização, fundando a colônia de Massachusetts, primeira colônia a dar certo na colonização dos Estados Unidos, e eles vão levar para lá os parreirais. Há uma tentativa dos puritanos de plantar as parreiras nos Estados Unidos, que não vai dar certo. Os dois primeiros movimentos de plantação de uva nos Estados Unidos, nenhum dos dois vai dar certo. No leste, no oceano, na costa dos Estados Unidos com o Oceano Atlântico, os puritanos vão levar o vinho para lá, em 1620, e não vão ter sucesso. Antes deles, durante o governo da Rainha Elizabeth, a Rainha Virgem, um grupo de ingleses já tinha tentado iniciar a colonização dos Estados Unidos levando parreirais. Eles tentam criar uma colonização na região de Virgínia. Virgínia em homenagem à Rainha Elizabeth, que era a rainha da época. A Rainha Virgem era o apelido dela, por isso Virgínia. Também não funcionam os parreirais na Virgínia. Não funcionaram na Virgínia, não funcionaram na costa leste. E lá na outra costa, que é a costa oeste, os jesuítas que estavam no México tentam plantar parreirais na Califórnia e também não vão ter sucesso. A Califórnia só vai começar a ter sucesso na produção de vinho já no século XIX. Né? As tentativas anteriores de plantação das parreiras na Califórnia não vão ter sucesso.
nem a jesuítica espanhola no oeste, nem a inglesa no leste. Então os Estados Unidos é um lugar que a princípio não se consegue uma boa produção do vinho, a boa plantação do vinho, né? Mas houve uma tentativa protestante ali. É sinal de que, por mais que os protestantes não vissem com bons olhos o consumo de bebidas alcoólicas, em especial a embriaguez, né? Em alguns lugares, os protestantes tentaram também participar da produção dessa riqueza comercial que é o vinho. Bom, eu disse que tinham 2 desafios ao vinho de 1500 a 1750. O outro grande desafio que vai surgir ao vinho são os destilados, né? Principalmente no norte da Europa, nas regiões mais frias, os europeus começam a descobrir que é possível destilar outros cultivos, que não só a uva para fazer o vinho. E nós começamos a ter, por exemplo, a destilação dos cereais na Inglaterra, de onde nós vamos ter o surgimento dessas bebidas destiladas, onde eu destaco o uísque, é claro, né? E aí nós temos o uísque como um grande desafio ao consumo de vinho na Inglaterra. Por que desse desafio? Porque o uísque, assim como o rum, assim como o gin, são bebidas que são mais quentes na boca, né? E com isso são melhores para o ambiente frio do norte da Europa do que o próprio vinho. Por isso que depois os ingleses vão apostar no vinho do Porto, né? Por ser um vinho mais quente, né? Com teor alcoólico maior para aquelas regiões mais frias. Mas não são só estes destilados. Na Holanda, os holandeses descobrem que é possível destilar o vinho, produzindo uma bebida mais alcoólica e mais quente. E surge então o cunhaque. E aí nós temos outro grande desafio ao vinho. A Holanda era uma grande consumidora do vinho francês. E os holandeses, portanto, passam a comprar grandes quantidades de vinho. A princípio era só vinho avinagrado que os holandeses compravam para transformar em cunhaque. Num segundo momento, os holandeses passam a comprar o vinho de qualidade para transformar em cunhaque. Até porque o cunhaque não era usado só para consumo. O cunhaque também era muito usado para... como é que eu vou dizer? Eu não sei como é que é a expressão, mas para vedar as barricas, para vedar os barris de carvalho. Passava-se cunhaque por dentro, né, para preservar o vinho por mais tempo. Então, até para preservar o vinho, passa a se usar muito o cunhaque. E o vinho passa a ser desafiado. E tanto é que o governo francês, no século XVII, ele vai tomar uma série de atitudes proibindo a venda de uva e de vinho das principais regiões produtoras da França para a produção de cunhaque. Chega a haver, por parte do governo francês, a proibição da venda de uva e de vinho para a Holanda, né? Já que a Holanda estava transformando tudo isso em cunhaque. E houve a preocupação por parte do governo francês de perder uma característica cultural da França, que é o vinho, que estava se transformando em cunhaque. Aqui da América surgem outras ameaças ao vinho. Afinal de contas, graças à cana-de-açúcar, os ingleses passam a produzir rum, também com teor alcoólico mais alto, que agradava os navegadores, e os portugueses passam a produzir cachaça no Brasil. Bebidas como rum e cachaça agradam mais os navegadores do que o próprio vinho, e se difundem rapidamente nos comércios do norte da Europa. Então nós temos o desafio das religiões protestantes e o desafio dos destilados, né? De 1500 a 1750. Poderíamos colocar ainda um terceiro grande desafio: as guerras entre os reis absolutistas europeus. Principalmente as guerras entre Inglaterra, França, Sacro Império Romano Germânico, que depois vai virar Alemanha, Império Austro-Húngaro, porque a Europa, principalmente no século XVII, século XVIII, a Europa vai viver grandes conflitos. E através desses conflitos nós vamos ter a destruição de muitos parreirais, que já não são tão protegidos pela Igreja Católica como era na Idade Média. Uma das regiões que mais vai sofrer guerras, e por isso vai ter a destruição de boa parte de seus parreirais, vai ser a Alemanha. A Alemanha, que tinha uma tradição na produção de vinhos, perde essa tradição
por causa das guerras do século 17 e 18. Guerras que destroem os parreirais e que fazem com que os alemães se voltassem novamente para a produção e consumo de cerveja. Então todo o movimento de crescimento da produção de vinho na Alemanha vai entrar em decadência pela destruição dos parreirais pelas guerras que tomam conta da Europa entre os séculos 17 e 18, marcadamente guerras entre as grandes nações da Europa na época, né? O que mais que eu ia destacar para vocês? Eu estou olhando aqui no nosso material, ver se eu não esqueço nada, porque é muita coisa. Eu vou falando e vou me perdendo, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, a questão do cunhaque mesmo, ó. O cunhaque tinha muitas vantagens comerciais sobre o vinho. Primeiro porque o processo de destilação do vinho faz aumentar o teor alcoólico, nós comentamos isso. Eram necessárias 4 ou 5 unidades de vinho para se fazer uma de cunhaque. Mas o cunhaque tinha cerca de 8 vezes mais álcool por unidade do que o vinho, o que agradava muito o gosto do norte da Europa, que eles gostavam de bebidas mais fortes, até pela questão do frio, né? Outra vantagem do cunhaque, que eu já tinha comentado também, ó, transporte, pois o custo para o transporte do cunhaque era muito menor, porque o cunhaque se preservava mais do que o vinho. O que mais que eu ia comentar com vocês? Na década de 1660, a Charente, que incluía a área de cunhaque, que daria o nome oficial da bebida, já era o centro de uma importante indústria de destilados. Os comerciantes holandeses eram os principais negociantes, ou seja, graças à Holanda, a França se abre para o cunhaque, e graças ao cunhaque, a produção do vinho na França passa a estar ameaçada, né, por essa demanda do cunhaque que cresce muito rapidamente. Tá? Não só para vinhos avinagrados e de má qualidade, como logo em seguida para vinhos de boa qualidade também. O que mais nós vamos comentar? Se a França se apavora com o cunhaque, que ameaça o vinho, dentro dos mosteiros franceses, acreditamos, no século XVII surge uma variedade do vinho que nos fascina. Eu confesso que é uma das variedades que eu ainda tenho que aprender, né? Eu particularmente gosto de uma parte dessa variedade que em geral é a que vocês menos gostam. É claro que nós estamos falando dos espumantes. Se o cunhaque ameaça o vinho, os espumantes fazem os espumantes trazem para o vinho um glamour, né? Que sempre acompanhou o vinho, mas que estava ameaçado pela bebida dos destilados. Século XVII, acreditamos, uma das possibilidades é que Dom Pierre Perignon, né, um produtor de vinho da abadia de Hautevillers, não dei bola para o meu francês, eu não sei francês, na região de Champagne, né, diz que Dom Perignon teria desenvolvido as bolhas no vinho por acaso, e que ao beber aquela safra não planejada, ele teria dito que estaria bebendo estrelas. Existem outros que dizem que não, que Dom Perignon tentou de todas as formas eliminar as borbulhas que ficavam nos vinhos produzidos na sua abadia, né? O fato é que Dom Perignon ou produtores de vinho da região da abadia de Hautevillers, né, próximo a Épernay, na região de Champagne, descobrem essa maravilha que são os espumantes. Estava dizendo para vocês que eu particularmente gosto do que vocês menos gostam. Vocês costumam gostar muito do Brut, né? Eu confesso que não consigo tomar o tal do Brut. Para mim, espumante é o Moscatel, né? Que é em geral o que vocês acham repugnante e que eu acho fascinante, o tal do Moscatel. Mas o fato é que, e eu coloquei uma observação aqui, vou ler para vocês, ó, a criação de espumante foi um longo processo. Ao que parece aconteceu na Champagne, que no século XVII já era conhecida por seu vinho levemente cor-de-rosa, mas sem bolhas e produzida a partir da uva Pinot Noir, que é a base do Champagne. O vinho era tão apreciado que costumava ser servido na corte de Luís XIV. Luís XIV foi o rei dos reis, foi o maior rei absolutista da história da Europa. O vinho com bolhas, pela qual a região de Champagne ficou tão famosa, surgiu devido às baixas temperaturas do inverno, que frequentemente interrompiam o processo de fermentação, antes que ele tivesse se completado. A levedura ficava apenas latente durante o inverno, mas entrava em atividade novamente quando a temperatura subia na primavera seguinte, e a fermentação recomeçava. O vinho, que já tinha sido transferido para recipientes de vidro, desenvolvia uma enorme pressão,
frequentemente forte bastante para provocar uma explosão. A fabricação de garrafas mais resistentes diminuiu esse problema, embora os fabricantes precisassem esperar um bom tempo para ter certeza de que as garrafas não explodiriam antes de comercializar. Aliás, as garrafas de vinho começaram a ser usadas a partir do século XVI, embora elas só vão se tornar o principal recipiente para o vinho já no século XVIII, com a Revolução Industrial. Tá? Então, para que se usava o vinho do século XVI ao século XVIII? Quer dizer, de 1500 a 1750. De 1500 a 1750, o vinho era vendido e guardado em barricas. Aí se passava da barrica para potes de vidro, e estes potes eram levados para as mesas. Claro que nós estamos falando de hábitos de nobreza, né? Dando a ideia do que hoje nós fazemos com os decanters. Inclusive, uma das funções que nós usamos o decanter hoje, que é para vinhos de guarda, quando nós temos vinhos com mais tempo e que desenvolvem aquela borra no fundo, se fazia a mesma coisa lá nas mesas europeias de 1500 a 1750. O objetivo não era só a beleza de servir no vidro. Uma das principais funções era exatamente deixar a borra do vinho embaixo. Bom, o que mais que eu ia comentar com vocês? Aí eu tenho um capítulo sobre a Holanda que eu comentei com vocês aqui, mas nós já comentamos sobre a questão holandesa. Depois algumas características sobre o consumo do vinho de 1500 a 1750. Vamos ver aqui. Ó. O vinho era fornecido diariamente aos trabalhadores. Era um hábito complementar o salário dos trabalhadores com vinho, né? E os trabalhadores costumavam aceitar de bom grado porque vinho era caro, né? Para as camadas mais pobres era muito caro o vinho. E o vinho era misturado pelos trabalhadores com água numa proporção de 1:2. Né? Já foi maior na Grécia e Roma Antiga. Eles chegavam a misturar um copo de vinho para 3 de água. Agora já se reduz de 1 de vinho para 2 de água. Né? Para permitir esse grau de diluição, o vinho tinha que ser razoavelmente encorpado. Só que os vinhos encorpados não chegavam às camadas mais pobres também. Resultado, as camadas mais pobres, além de receberem como pagamento vinhos mais fracos, ainda misturavam com água. Resultado, calcula-se que o teor alcoólico do vinho bebido pelas camadas mais pobres girava em torno de 4%. Resultado, acreditamos que o vinho que os mais pobres tomavam de 1500 a 1750 era mais fraco do que boa parte das cervejas hoje em dia. Tá? Bom, a República de Veneza foi uma das repúblicas mais poderosas desse período, dava vinho de graça a muitos que prestavam serviço ao governo de Veneza, de açougueiros a marinheiros e remadores. Né? Se dava para os trabalhadores, além de uma ração diária diluída em água, um reforço a mais de vinho sem ser diluído, para que os trabalhadores guardassem e diluíssem esse vinho em água quando quisessem, quando achassem necessário. Ou seja, essa coisa que nós temos hoje de que não se bebe em serviço e de que é inaceitável, por exemplo, se consumir bebida alcoólica no local de trabalho, de 1500 a 1750, não só é aceitável, como é recomendável e faz parte dos hábitos sociais dos europeus. Né? Tomava-se vinho o dia inteiro, dos nobres aos pobres. Né? Os nobres com vinho mais forte, os pobres com vinho bem misturado com água, né? Bem quebrado com água. Bom, o que mais que nós vamos mencionar aqui? Falei já das garrafas de vinho. Interessante, ó. Uma das coisas que mais dificultaram para o início do uso das garrafas de vidro é a vedação da garrafa de vidro. Porque eles tentavam usar couros, buchas de couro, ou tentavam usar ali madeira, tecido, e nada disso conseguia evitar o contato do vinho com a atmosfera, que causava a oxidação do vinho. Por isso que os europeus passaram depois a desenvolver as rolhas de vidro. Só que aí nós temos um problema. A rolha de vidro tinha que ser feita sob medida para aquela garrafa de vidro, porque não havia uma padronização das garrafas. É por isso que só se difundiu o uso das garrafas de vidro quando se descobriu a rolha de cortiça, que foi descoberta aproximadamente no século XVII, 1650 mais ou menos, se descobriu a rolha de cortiça. E aí nós tivemos um outro problema. A cortiça da rolha, ela não está presente em todos os lugares. E na Europa ela é um tanto quanto rara, estando presente na região do mar Mediterrâneo,
e muito presente em Portugal e Espanha, o que, aliás, é outro dos motivos que fazem os ingleses serem grandes parceiros dos portugueses. Os ingleses, através da parceria com os portugueses, queriam acesso aos vinhos tintos, os vinhos do Porto, que vão ser desenvolvidos para os ingleses, para o gosto dos ingleses, usando o terroir de Portugal, mas para o gosto e para o mercado inglês. E o outro motivo da Inglaterra ser tão parceira de Portugal, né, estar sempre próxima de Portugal, é que, através dessa parceria, a Inglaterra queria ter acesso às rolhas de cortiça que eram retiradas do território português. Lembram que quando a família real portuguesa fugiu para o Brasil, quando Napoleão invadiu Portugal, quem trouxe a família portuguesa para o Brasil foi a Inglaterra, foi em navios ingleses que a corte portuguesa fugiu para o Brasil. Vejam que essa relação de amizade entre Portugal e Inglaterra deve muito ao vinho, né? E a presença inglesa na produção do vinho do Porto e na produção das rolhas de cortiça. Bom, o que mais? Vamos ver o que mais que eu não comentei ainda. Isso aqui é importante. Ó. Eu comentei hoje ainda com vocês que, nesse vídeo eu comentei com vocês, que a Alemanha viu um grande decréscimo na produção do vinho, pelas guerras que afetavam a Europa. Só que os alemães, mesmo com a destruição dos seus vinhedos, durante as guerras entre as monarquias europeias, houve uma tentativa por parte da Alemanha, que não era Alemanha ainda, era Sacro Império Romano-Germânico, houve uma tentativa do Sacro Império de retomar a produção do vinho. Já no final do século XVII, então 1670, 1680, houve uma tentativa de retomar essa produção, mas com uma cepa que fosse mais rápida de se produzir, né? Já que os parreirais mais tradicionais, mais antigos, tinham sido destruídos nas guerras que aconteciam. E é por isso que, principalmente a partir de 1650, começa a replantagem dos parreirais na Alemanha, a atual Alemanha. E vocês sabem o que surgiu aí? Outra das maravilhas. Agora, para quem gosta de vinho branco, é dentro da ideia de replantar os parreirais na Alemanha, os parreirais que foram destruídos pelas guerras, que surge a ideia de se produzir o Riesling. Né? Qual é a ideia do Riesling? Um vinho rápido, com uma uva que conseguisse produzir em grande quantidade, em grande volume. Por isso que os alemães vão apostar no Riesling, uma uva resistente e que é muito prolífica, com uma grande produção de vinho. Tá? Além de ter uma outra vantagem. Como ela tem um amadurecimento tardio, ela costuma produzir vinhos um pouco mais doces, que eram mais do gosto dos alemães. O que mais que nós vamos comentar aqui? Também menciono que de 1500 a 1750 na Europa avança o processo de estudo de terroirs, que vinha lá da Idade Média, dos mosteiros. Esse processo ele avança, tá? Em grande medida, graças aos estudos de Arnauld de Pontacq, né, chefe de uma poderosa família da região de Bordeaux, que vai estabelecer uma série de estratégias de marketing para vender o vinho da região de Bordeaux. E um dos marketings dele foi a ideia de que esta região de Bordeaux possuiria características que produziriam um vinho que só era possível produzir naquela região. E aí nós começamos a ter, de novo, esse reforço às denominações de origem, ao registro do vinho, a uma origem, né, a um terroir. O que mais que eu ia comentar com vocês no final desse nosso segunda parte dessa aula? Na nossa América, nós já comentamos a chegada do vinho, graças muito à aliança da Igreja Católica com os reis absolutistas e a burguesia. É graças aos jesuítas, principalmente, que o vinho se expande, principalmente na América do Sul. Nos Estados Unidos, tivemos várias tentativas de inserção das parreirais, como eu já comentei. No leste, pelos ingleses, não deu certo. No oeste, pelos jesuítas espanhóis, não deu certo. No centro, pelos ingleses também não deu certo. A própria França tenta estabelecer produções de vinho, já que nós temos uma presença francesa tanto no atual Canadá quanto nos Estados Unidos, que também não vai dar certo. O vinho nos Estados Unidos vai demorar um pouco mais. O que mais que eu ia comentar com vocês? Já no caso da Espanha e de Portugal, eu já tinha comentado isso, mas eu reafirmo, há uma grande diferença
na visão de Espanha e Portugal sobre a nossa América. A Espanha permite uma série de atividades aqui na América. E uma das atividades que a Espanha permite a princípio é a produção e o comércio do vinho aqui, não só do vinho trazido da Espanha para cá. Até porque a Espanha não consegue preservar o vinho nas viagens e o vinho, quando chegava aqui, já chegava muito avinagrado. Por isso se permitiu, a Espanha permitiu, no Chile, no Peru, na Bolívia, tentou no México, não conseguiu, na Argentina, na região de Mendoza, a Espanha permite a introdução dos parreirais e o estudo dos terroirs pelos jesuítas, em associação com investidores espanhóis. Quando essa produção e esse consumo começam a crescer, a Espanha tenta reprimir isso, tudo nós já comentamos, a Espanha tenta reprimir, mas aí já é tarde demais. Não conseguindo reprimir, a Espanha passa então a tributar o vinho produzido aqui, mas não a impedir. Portugal já é mais bem sucedido nisso e Portugal vai conseguir praticamente proibir a produção do vinho no Brasil. Tá? No início, quem traz o vinho para o Brasil é Brás Cubas, foi quem trouxe o vinho para o Brasil. Ele veio para o Brasil em 1532, na expedição de Martim Afonso de Souza, e o vinho é introduzido no estado de São Paulo. Tá? Possui um relativo sucesso e o vinho paulista vai ser produzido por aproximadamente 100 anos, até que Portugal toma uma série de atitudes a favor da restrição e quase extermínio dos parreirais da região de São Paulo. Durante o domínio que os holandeses dominaram o Nordeste, em especial durante o governo de Maurício de Nassau, os holandeses, que nós já comentamos gostavam muito de vinho, vão levar o vinho para o Nordeste, isso tudo antes do vinho gaúcho. E nós vamos ter um grande sucesso do vinho no Nordeste brasileiro. Quando os holandeses são expulsos do Brasil, também nós vamos ter a destruição desses parreirais pelo governo português. E durante um bom tempo, a restrição à produção do vinho brasileiro, que só vai ser retomado já pós-independência. Primeiro pelos alemães, que vão tentar introduzir o vinho na região dos vales aqui do Rio Grande do Sul, também não vão ter muito sucesso. E, finalmente, lá no governo de Dom Pedro II, os imigrantes italianos vão conseguir iniciar o processo de transformação do Brasil no que ele é hoje, um expoente na produção de vinhos finos. Mas isso é matéria para um outro capítulo, para um outro momento. Nós fechamos aqui mais esse capítulo da nossa disciplina, né? E no próximo capítulo da nossa disciplina, nós passamos a analisar o vinho nos séculos XVIII e XIX. Tá? Vamos adiante, continuamos caminhando. Espero que estejam gostando. Tá? E gostaria que vocês depois fizessem a avaliação dessa nossa disciplina, se está indo a contento ou não está. Forte abraço para todos.